Tenham todos os irmãos e amigos, companheiros, um sábado de paz, um Shabbat Shalom. A palavra Shalom, irmãos, os judeus, quando ele libera a Shalom sobre outros judeus, ele está lançando todo tipo de bênção sobre a vida. Por que os judeus fazem isso? Eles não fazem isso meramente por fazer. Entenda uma coisa, a nossa vida, as nossas palavras, elas saem da nossa boca e ela é como um bumerangue. Você vê quando uma pessoa joga um bumerangue, ele vai e volta. Então, quando eles... Olha aqui que o Espírito Santo fala no meu coração. Irmão, usa isso para a tua vida. Como você vê que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Quando eles liberam a bênção, quando eles liberam a paz, quando eles abençoam outra pessoa, presta atenção que o Espírito Santo falando no meu coração, isso aqui é muito importante. Na verdade, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eles estão abençoando a própria vida. Olha, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração agora. Então, quando eu libero bênção para você, eu estou abençoando a minha própria vida. Quando você abençoa outra pessoa, você vai estar abençoando a própria vida. Olha, o Espírito Santo abriu meu entendimento para entender isso. Por isso, presta atenção agora. Depois eu vou começar aqui o estudo da revista. Por isso, presta atenção. Tem os dois lados da moeda, tem a bênção e tem a maldição. Por isso que quando você fala mal de outra pessoa, você está amaldiçoando a própria vida. Pastor, mas fulano não interessa, meu irmão. Você tem que abençoar. Ai, pastor, mas meu filho não interessa, é arteiro, mas a gente costuma dizer, não interessa. Fala que é uma bênção. Meu filho tem dificuldade. Não, meu filho é inteligente. Pastor, meu marido é muito chato. Olha aqui, eu me incluo nessa, que a minha filha também fala isso. Eu dou risada porque não fala isso, mulher. Fala, meu marido é uma bênção. Ele libera a palavra de bênção, porque você vai estar abençoando a própria vida. O Espírito Santo me fez entender isso agora aqui. Entenda. Então os judeus, ele fala shalom, ele fala Deus te abençoe, ai, Deus te guarde, porque na verdade ele está abençoando a vida dele mesmo. Então quando você libera a bênção volta para você. Quando você libera a maldição vai voltar sobre a sua vida. Então seja inteligente, tá? Tudo aquilo que sai da tua boca é semente, e a semente ela vai produzir um dia. Então libere semente de bênção. Mas pastor, aquela pessoa não merece. Não interessa. Olha, nessa hora você tem que ser egoísta, irmão. Ô pastor, porque se você está abençoando uma pessoa que não merece, na verdade você está abençoando a sua própria vida. E se você abençoando, também falando, aquela palavra sua é uma profecia. E essa profecia, Deus pode cumprir. Aquela vida daquela pessoa pode ser transformada. Irmão, quem muda, quem transforma é Jesus. Nós temos poder de lançar a palavra, abençoar. Então abençoa a tua família, abençoa o teu salário. Fala, o meu salário é o melhor salário, meu salário dá para eu comprar tudo e ainda sobra. Irmão, a palavra tem poder. Se nós soubéssemos, eu estou me colocando também aqui, Deus está abrindo meu entendimento. Se nós soubéssemos usar a palavra ao nosso favor, irmão, nós teríamos uma vida mais abençoada. Olha como Deus criou a terra, irmão. Criou o sol, criou o universo, criou tudo. Ele liberou palavra de bênção só. Você não vê na boca de Deus uma palavra de maldição. Terra, continue sem forma e vazia. Não, ele deu forma para a terra. Ele deu vida para a terra. Ele deu vida para os peixes. Então libere palavra de vida onde há morte. Libere. Olha aqui, você não pode viver e andar por aquilo que você vê. Você tem que viver e liberar palavra
sobre aquilo que você acredita. Ezequiel no vale, Ezequiel 37, você que é cristão conhece essa passagem. Deus pega Ezequiel pela mão, leva ele numa visão espiritual num vale cheio de ossos secos. E lá Deus faz uma pergunta para ele. E faz uma pergunta para nós: pode viver esses ossos? Irmão, é impossível viver ossos secos na lógica humana. Aí o profeta foi inteligente, irmão. O profeta diz assim: tu sabes, porque para Deus nada é impossível para Deus. A situação que você está vivendo, Andaia, Suricanda, Arábia, não é impossível Deus mudar ela. Araia, Subiandalá, Manaia. Deus tem poder de mudar qualquer situação. É só você olhar para a criação do mundo. Então, mas Deus precisa que você libere. Olha aqui, o Espírito Santo trabalha com a tua palavra. Deus falou para Ezequiel: pode viver? Ele disse: não, tu sabes. Ele falou: então profetiza, então libera a palavra no meio do vale. Aonde há morte, libera a palavra de vida. Onde há destruição, libera a palavra de construção, de vida, de libertação. Deus opera através da palavra que sai da nossa boca. Então, se eu liberar palavras positivas, palavras de bênção, Deus vai trabalhar em cima da minha palavra. Agora, se eu liberar palavra de maldição, maldizer, falar mal, sabe quem vai trabalhar em cima da minha palavra? Satanás, o diabo. Você já viu assistiu aquele filme americano, que o policial tá prendendo lá o bandido? Ele fala assim, ó, fica calado, que tudo que você disser será usado contra ti no tribunal. É mais ou menos assim, é dessa forma na nossa vida. Se eu liberar palavras maldizer, falar mal, isso vai ser usado contra mim mesmo. Então eu tenho que ser inteligente, eu tenho que falar bem, eu tenho que abençoar. Jesus, quando diz assim: orai por aqueles que vos perseguem e bendizei aqueles que falam mal de você, falam mal de ti. Pastor, mas fulano falou mal de mim, problema dele, cada um dá o que tem. Se ele tem maldade no coração, ele vai falar maldade, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se tem bênção dentro de você, você tem que liberar bênção e falar bem daquele que falou mal de você. Porque pode acontecer duas coisas. Acontecer duas coisas: a palavra que você liberou, Deus usar e libertar ele vir pedir perdão para você, e a bênção voltar para você em dobro. Porque é assim, presta atenção, irmão. Eu tô querendo entrar na revista aqui, mas eu já vou entrar já. Porque é assim, você quando planta uma semente, a semente, ela não vai... Você planta, vamos usar um simbolismo aqui, uma comparação. Você planta lá um caroço de milho. Não vai nascer um caroço de milho. Vai nascer um pé com 2 espigas de milhos. E quantos caroços tem no milho? Vários, né? Vamos supor aqui centena, dezena. Então, se a tua palavra é uma semente, prova, pastor. Prova. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Depois você lê lá no final, você vê que estava semeando a palavra. Então, se você semeia a palavra, a sua palavra é uma semente, ela vai produzir mais daquilo que você semeou. Tanto para a bênção quanto para a maldição. Então, libere palavra de bênção. Olha o nosso erro que o Espírito Santo tá me falando agora aqui. Olha, não chove, não vai chover, não, irmão. Vai chover. E vai chover bastante. Começa a olhar assim, ó. Olha, o céu já está escuro, a nuvem já está cheia, vai chover na nossa cidade. O problema é que a gente fala assim, eu também coloco. A gente fala assim, é ruim de chuva aqui na minha cidade, não chove. Então você está liberando palavra. Olha, a minha cidade é bom de chuva, vai chover muito e vai dar uma chuva bem mansinha. Irmão, vamos entrar aqui na revista. É só um breve ensinamento daquele que Deus colocou no meu coração antes de começar a palavra. E outra coisa que o Espírito Santo me lembra. Irmãos, quando você começar a ouvir, sabe o grande erro nosso? O grande erro nosso, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir o ensinamento, a gente só ouve um pedacinho, aí se a gente não... eu não gostei, a gente já para.
Já para. Aí quando a gente tá na frente de uma TV, tava assistindo a seleção brasileira jogar, a gente fica do primeiro e segundo tempo, 90 minutos, ou muitas vezes quase 2 horas. E muitas vezes o Brasil perde, mas a gente não sai da frente da televisão. Então, um conselho que eu te dou: quando for ouvir a palavra, ouve ela por inteiro. Vai até o final. Porque sempre vai ter uma porção que Deus vai falar com você. Sempre vai ter algo que Deus vai falar com você. Ou seja, te exortando, te edificando, te consolando, mas vai falar com você. Então, ouve a palavra até no final. Se ela for de exortação, toma, fala: Senhor, obrigado por me exortar. Se ela for de consolo, obrigado, Senhor, para me consolar. Se ela for de edificar, se ela for para o seu crescimento, obrigado, Senhor. Obrigado. Agradece por tudo, em tudo lá é graça. Vamos entrar aqui na revista? Olha que interessante. Olha a revista da escola Betel, lição 11, que diz assim: Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Texto áureo: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar obedece? Lembrando que eles estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, e Jesus estava dormindo no barco. Verdade aplicada: não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitorioso. Quer dizer que Deus pode mudar qualquer situação. Deus está no teu barco. O barco fala assim, barco fala de vida, fala da travessia. Nós estamos atravessando essa vida para chegar na vida espiritual. Então nós estamos atravessando o mar dessa vida. Objetivo da lição: o que a lição quer ensinar? Apresentar o poder de Jesus sobre todas as forças da natureza. Deus tem poder, tá? Quando Deus fez o mundo, ele ordenou que as águas se ajuntassem. Então as águas do mar já ouviu a voz de Jesus. O segundo objetivo da lição: apresentar o poder de Jesus sobre a força do mal, sobre os demônios, mostrar que Jesus não mudou. Vamos entrar aqui na lição para a gente já ir adiantando e para a gente aprender mais uma porção da palavra de Deus. O poder de Jesus sobre os... Introdução. Desculpa, irmãos. O poder de Jesus sobre a tempestade, o poder de Jesus sobre os demônios. E 3, Jesus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo. Introdução: seja qual for a adversidade que aparece diante do nosso caminho, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Basta cada um de nós confiarmos nele. Deus tem poder de mudar qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas tenha fé. E Deus está dizendo para alguém aqui: continue no caminho. Não é para perder a direção. Continue nas pisadas de Cristo, que Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar o caminho. Os israelitas, eles estavam... Bem-vindo aos irmãos que estão chegando agora. Os israelitas, eles estavam em Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Baal-Zephon significa Senhor dos mares. Então Jesus colocou eles naquela encruzilhada. Eles estavam com o caminho fechado e ainda o inimigo, o faraó, estava vindo atrás deles. O caminho estava fechado e Deus abriu um mar vermelho para Israel passar. Então quer dizer que Deus pode abrir o meu e o teu caminho. Nada é fechado para Deus. Se Deus mandar abrir essa porta, ela abre. Aleluia. Vamos na sequência aqui, irmãos. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos estavam, presta atenção aqui, ainda estavam conhecendo acerca dele. Então Jesus estava ensinando, estava fazendo os discípulos conhecer quem era ele, quem era Deus, até que eles ficaram surpreendidos. Olha aqui, ó. Olha a surpresa dos discípulos. Eles sentiram grande temor e diziam um para o outro, eles estavam surpresos: mas quem é esse? Aqui o vento e o mar obedecem. Então Deus, quando permite a tempestade, é para nos dar experiência. E Deus está no seu barco. Muitas vezes Deus parece que está dormindo, mas Ele está no controle da situação. Então Jesus estava ensinando algo para eles conhecer o Deus que eles serviam. Vamos lá.
Tópico 1.1. Jesus ordena aos discípulos. Ele dá uma ordem para eles: olha, entra no barco e vamos passar para outro lado. Então ele estava sobre a ordem e sobre a palavra de Jesus. Nem sempre quando Deus nos dá uma palavra, tudo vai bem. Quando Deus te dá uma palavra, você acha assim: ah, Deus me deu uma palavra, não vai acontecer nada de mal. Não, sempre acontece algo para atrapalhar. Sempre o inimigo, sempre o inimigo vai tentar atrapalhar. Lembrando aqui que eles estavam passando para ir na terra dos Gadarenos. E na terra dos Gadarenos, eles libertaram, Jesus libertou um homem possesso por uma legião de demônios. Isso prova que quem estava lá produzindo aquele vento, produzindo aquela tempestade, eram demônios. Olha aqui. Jesus me deu uma palavra, ele vai te dar segurança. Ele vai te dar firmeza. Arábia, Suricanda, Arábia. E a tempestade no mar da Galileia era corriqueira. Então os discípulos estavam acostumados. Tem coisa que a gente está acostumado, mas tem coisa que sai do nosso controle. E essa tempestade saiu do controle deles. Até que eles ficaram apavorados, foram no barco: Senhor, não importa que perecemos. Não importa. Então, Jesus deu uma ordem. E se Jesus te deu uma palavra, te deu uma ordem, não importa o que acontecer, fique firme no barco, que a tempestade ele vai acalmar, porque Jesus tem controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle. Ele tem um controle na palma da mão dele. Vamos dar sequência aqui. 1:2. Jesus também estava no barco. Nas Escrituras, olha aqui, mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar grande tempestade. Nós estamos servindo Jesus, nós não estamos isentos de sofrer lutas, tribulações, até que Jesus já se antecipou para falar para os discípulos ou para os apóstolos que conhecemos hoje. No mundo tereis aflição, mas o que é uma aflição, irmão? Uma aflição vai além de uma tristeza momentânea, é algo insuportável. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, você também vai vencer. Olha, nas Escrituras, muitas vezes a palavra água simboliza morte. Tanto que o batismo, quando a pessoa se batiza, é um símbolo de morte, é um símbolo de sepultamento nas águas. É o símbolo de estar morrendo a velha natureza e ressuscitando a nova natureza. Um novo homem, um novo nascimento. E também a palavra água representa diversidade e perigo. Então muitas vezes você está em perigo, mas Jesus está com você, está te dando livramento. Olha o que Jesus está dizendo no meu coração: ele vai te salvar, ele vai te dar livramento. Irmão, presta atenção. Olha aqui que eu vou te ensinar agora. Muitas vezes nós confundimos a palavra coração. A Bíblia é cheia de linguagem tipológica, de linguagem de símbolo. A palavra coração, dependendo do contexto, ela simboliza o teu espírito, a tua essência natural, a tua essência espiritual. E a palavra, muitas vezes em outro contexto, simboliza a tua mente. Então, quando fala guardei a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra na minha mente, para não pecar contra ti. Olha, filho meu, olha, tudo que se deve guardar no livro de Provérbios, guarda a tua. Não é esse órgão que pulsa sangue. Guarda a tua mente. Guarda o que na mente? A palavra. Por isso que hoje você tem que viver meditando. Ela, a palavra, que é o capacete da salvação. Olha aqui então. Nas Escrituras, a água simboliza a morte, que eles estavam em perigo de morte ali, tá? E simboliza também adversidades. Então, Jesus estava com eles, Jesus estava no barco. Veio um perigo de morte, veio um perigo de aflição, veio uma adversidade, mas Jesus estava com eles. Irmão, Jesus caminha com você de noite e de dia. Ele te deu uma promessa, ele cumpre a promessa. Mateus 8, capítulo 28, versículo 19. Tá? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos.
Tem até uma música popular que diz assim, que ele via 2 passos na areia. E aí, de repente, ele viu só um. E ele achou que Deus tinha abandonado ele. Mas Deus respondeu para ele: olha, quando você viu só um passo na areia, é porque eu estava te carregando no colo. Ou Yanarai, a palavra que vem é se desbruça nos braços de Jesus. Ou Yaná, você não está enfrentando essa tempestade sozinha. Você não está enfrentando essa tempestade sozinho ou sozinha, minha irmã. Jesus está no teu barco. Então clama por ele. Não te importa, eu acredito, tá? Que, olha só, eles estavam tão aflitos que eu acredito que eles chacoalharam Jesus assim, ó. Não te importa que perecemos? Acorde Jesus no teu barco. Acordar é clamar, clamar é gritar. E quem grita é porque está desesperado. Não importa que pereçamos. Obre alaia sobre cantaraba serba labaço. Araia sobre anda lama cerca lamaia. Então Jesus está no teu barco. Ele está dizendo assim: enfrente essa tempestade. Irmãos, presta atenção. O Espírito Santo me lembra algo aqui agora. Muito interessante. Jesus, antes de repreender a tempestade e mandar o mar calar, ele diz assim: homens de pouca fé, ou depois, por que duvidaste? Quer dizer o quê? A falta de fé. Entenda, se Jesus está com você, está comigo, nosso barco não vai naufragar. Eles receberam uma ordem de Jesus. Então, quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus dá uma palavra, ele se responsabiliza. Eles estavam passando por aquela aflição, por aquela tempestade, para aprender a conhecer o Deus que eles estavam servindo. E muitas vezes, nós caminhamos com Deus e não conhecemos o Deus que servimos. Vamos ler aqui, irmão. Talvez eu não consiga finalizar todos os tópicos dessa lição, mas o mais importante é passar o conteúdo dela e que Deus fale ao teu coração. Abre lá sua Bíblia, irmão, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Pega ela aí, a sua Bíblia. Você vai ter a oportunidade de depois rever esse ensinamento. Você vai ter a oportunidade de pausar depois, de pegar a sua Bíblia e de conferir. Olha o que diz aqui, eu até peguei a caneta aqui. Irmão, Bíblia tem que ser rabiscada, viu? Bíblia tem que ser escrita, não tem? Não pode não, irmão, rabisca a sua Bíblia. Uma Bíblia despedaçada é sinal de uma vida consertada. Uma Bíblia novinha é sinal de uma vida despedaçada. Então rabisca, leia. Olha o que diz a palavra de Deus. O profeta Oséias, um dos profetas menores, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então você conhece um pouco de Deus hoje, um pouco de Deus amanhã, e vai sempre conhecendo Ele. No relacionamento, você sempre vai conhecendo. Por exemplo, eu vou conhecendo a minha esposa a cada dia, ela vai me conhecendo a cada dia. É um relacionamento que você vai tendo com Deus. Então, a cada dia, você tem que prosseguir em conhecendo. Por isso que Ele dá, por isso que Deus nos permite tempestade, prova, para a gente conhecer Ele. E olha só o resultado do conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jeová. Assim como a manifestação da alva é certa. Que é a manifestação da alva? A alva fala do amanhecer, quando o sol vai brilhando, tá? Ele virá até nós como chuva. Chuva na Bíblia tem conotação de bênção. E como chuva seródia da primavera que rega a terra. Como chuva seródia. Chuva seródia na primavera, ela faz o quê? Ela faz as plantas, ela faz as rosas, ela faz as flores vir, nascer. Quer dizer, ele vai tornar, oh glória, olha a palavra que vem, deixa eu ser profeta na sua vida. Ele vai tornar a sua vida uma primavera, uma vida de flores, um mar de rosa, mas não um mar de rosa simboliza uma linguagem figurada, um mar de rosa verdadeiro. É isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. E Ele vai te dar experiência. 3. Jesus repreende o vento. Olha aqui. O mar ficou inativo diante do poderio de Jesus. O vento, ele mandou calar.
Com isso podemos observar que tanto o vento quanto o mar conhecem a autoridade de Jesus. Lembrando, irmão, lembrando que nessa passagem nós vemos que havia uma atuação demoníaca, que nós vemos Jesus atravessar e depois ele encontrar lá em Gadara com aquele homem que estava possesso de uma legião, que era o gadareno. Então ali, quem estava provocando aquele vento, quem estava provocando aquela tempestade era demônios. Meu amigo, meu irmão, você é feito de... Você tem 3 essências. Sempre guarda isso. A essência natural, que é esse corpo, essa carne, e a essência espiritual. Então você se move em 2 mundos, entenda isso. Nós se movemos em 2 mundos. Nós se movemos no mundo natural e se movemos no mundo espiritual. Você não está vendo, mas ao nosso redor tem um mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Por isso Jesus diz assim, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Então, olha, dentro de você não tem só o mundo natural, tem o mundo espiritual. O mundo espiritual está vivo dentro de você, porque você não é essa carne, você não é esse corpo. Você, na sua essência, a sua natureza é espiritual. Você é eterno. Eu e você somos eternos. O homem não morre, o homem não acaba quando morre. O homem é eterno. Você é nascido de Deus, você tem a essência de Deus dentro de você. Quando Deus soprou, ele soprou o sopro dele e a vida dele. E o homem, quando Deus soprou na narina, diz: o homem se fez alma vivente. Então a tua alma é espiritual. Então nós entendemos aqui, através da palavra de Deus, que quando estava vendo aquele vento, aquela tempestade, existia uma força maligna manipulando aquilo. Tanto é que Jesus deu uma ordem. E quando ele falou, tá? O mar e o vento se aquietou. Se aquietou porque tinha algo maligno operando ali. Irmãos, tudo acontece no mundo espiritual. Vou repetir. Eu e você se movemos no mundo físico e no mundo espiritual. Uma pessoa, quando ela falece, quando ela morre, o que acontece? A alma dela sai. O corpo vai para a terra, mas a alma continua vivendo. E a alma, ela entra no mundo espiritual. Ela sai do mundo físico e entra no mundo espiritual. Então quer dizer que nós se movemos no mundo físico e no mundo espiritual. O mundo físico, Deus nos deu a capacidade de ver, mas o mundo espiritual não. Quando uma pessoa ela morre, aí os olhos da alma dela vê o mundo espiritual. Então entenda isso. Nós se movemos no mundo físico e no mundo espiritual. Então estava havendo uma guerra ali. Uma guerra, porque os demônios não queriam que Jesus passasse para libertar aquele homem lá em Gadara. Então entenda isso. Jesus falou com os demônios. Lembra de Paulo? Lá em Atos 6, Paulo não falou com a moça. Paulo falou com o demônio que estava usando a moça. Então entenda isso. Nós se movemos no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Você está andando aí, a tua alma está com você. O meu espírito, a minha alma está dentro de mim. Então eu movo no mundo físico e no mundo espiritual. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e reflete no mundo físico. Vamos à sequência aqui. O poder de Jesus sobre os demônios. A tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e dos seus discípulos, em direção a um propósito: a libertação de um homem gadareno, quer dizer, aquele que morava lá em Gadara, em Decápolis, né? Que eram umas 10 cidades, e onde estava a província dos gadarenos. Lidando com as situações extremas. Depois de enfrentar a tempestade, Jesus e os seus discípulos chegaram na província do Gadareno e encontraram um homem possuído por uma legião de demônio. Esse homem, devido à possessão demoníaca, vivia no sepulcro, gritando e se cortando com pedra. E possuía uma força descomunal, de tal forma que não podiam acorrentá-lo. Com isso, ninguém podia passar por ali. Possivelmente, o gadareno, além de sofrer possessão demoníaca, deveria padecer de alguma insanidade. A força do mal tenta, de todo modo,
deturpar e perverter a imagem divina do ser humano. Então, só para reforçar, você está vendo aqui que eles enfrentaram a tempestade, porque Jesus estava indo libertar um homem possesso. Então, os demônios se levantou para tentar parar Jesus. O inimigo vai tentar parar a obra de Deus na sua vida. Mas prossiga, fica firme. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Permaneça firme com Cristo. Olha aqui. O gadareno era um problema para aqui, para a comunidade, para a sua família e para si mesmo. Então, ele era um problema para a sociedade. Então Jesus foi lá para libertar aquele homem, para restaurar aquele homem. Então, quando você está fazendo a obra de Deus, o inimigo vai se levantar para tentar te parar. Mas fique firme. Jesus está no teu barco, você vai atravessar esse mar da aflição, porque Jesus tem um propósito. Tem almas lá na frente. Ô, Brianarabas, tem vida lá na frente, que Jesus vai te usar para libertar. 2. Vamos correr aqui que a hora ela voa. Os demônios se submeteram a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus proclamava o reino de Deus. Os exorcismos realizados por Jesus expressava a Jesus, enroscou aqui. A característica do reino de Deus. Acertei. Tem hora que enrola aqui. Então, o reino de Deus não é espiritual. Então Jesus estava lidando com algo espiritual, com algo com o mundo das trevas. O reino de Deus é luz, o reino de Satanás é treva. E em Jesus o mal estava vencido, pois o reino de Deus estava entre eles. Os demônios ainda não estão totalmente inativos. Em outro texto, no Novo Testamento, vemos que Deus, em sua soberania, permite os espíritos maus continuar atuando no mundo, mas nos deu autoridade, tá? Lá em Marcos capítulo 16, esses sinais seguirão os que crerem. Crerem aonde? Crerem aqui. Você tem que acreditar na sua mente. Primeiro você tem que ver na sua mente, crer na sua mente, que você tem a autoridade de repreender o mal, de repreender os demônios. Aqueles que crerem aqui, ó, tiver firmeza na mente, firmeza aqui, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui, lá fala também de Atos 16, 18, onde Paulo repreende o espírito de adivinho naquela moça. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, onde Jesus despojou, venceu os principados. Ó, Jesus venceu o próprio Satanás, Jesus venceu os principados, Jesus venceu as potestades, Jesus venceu as hostes espirituais da maldade. Então Jesus, ele conquistou, ele venceu por completo e deu autoridade para a igreja também lutar com os principados, com as potestades, com as hostes espirituais da maldade e com as hostes espirituais da maldade e com todo tipo de demônio. A autoridade está na minha mão e na tua mão. Nós precisamos crer. Crer onde, pastor? Na nossa mente. Crê que você é um vencedor. Irmão, se levante da cama e deite na sua cama, acorde, dizendo para você mesmo: eu vou vencer, eu vou sair dessa, Jesus está comigo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deite com mente de vitorioso. Ah, mas a minha vida está dessa forma. Não interessa. A sua vida vai se transformar quando você transformar a sua mente. Por isso que Paulo diz aqui, ó, presta atenção. Lá em Romanos capítulo 12, para transformar a mente. Se você viver com uma mente de fracassado, você vai ser um fracassado. Um derrotado, você vai ser um derrotado, porque a mente, você fala aquilo que está na tua mente. Então, se você proferir palavra de derrota, lembra? Depois você volta lá no início desse vídeo e veja o que eu falei sobre o poder da palavra. O que você pensa, você fala. Então, você quer mudar a sua realidade? Muda o teu modo de pensar. Olha o que diz aqui. Não vos conformeis com o sistema mundano, mas transformai-vos por meio do vosso entendimento. Transformai os vossos pensamentos. Como? Olha aqui.
renova a sua mente através da palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a tua mente vai ser renovada, vai ser transformada. Para quê, pastor? Olha aqui. Para experimentar qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. A Bíblia nos manda nós renovar a nossa mente. Então, levante, hoje é sábado. Hoje eu vou ter um dia de vitória, hoje eu vou conquistar, hoje vai ser o dia mais abençoado da minha vida, e libera a palavra, eu vou conquistar isso, eu vou vencer isso, porque Deus está comigo, porque quem te dá a vitória é Deus, irmão. Muda a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de ver, que você vai mudar a sua vida. É isso que a palavra de Deus ensina. Viver uma vida de vitória. Ai, quando eu morrer eu vou chegar no céu. Não, você tem que ter vitória aqui na terra. Deus tem que ser glorificado na tua vida aqui na terra. Você vai ter luta? Vai ter aflição? Vai. Mas você não pode viver como derrotado aqui na terra. Você tem que mudar a sua mente e entender que você nasceu para vencer, você nasceu para ser vitorioso, que Deus já escreveu para você uma história de vitória, e é com você. Ah, pastor, você é triunfalista? Sou. Ah, mas está pregando ilusão. Não. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de derrota. Eu não estou pregando aqui uma vida fantasiosa, que você vai ter luta, vai ter aflição, mas Jesus te chamou para ser vitorioso. Você vai ter guerra? Vamos, mas você vai vencer essa guerra. Paulo, lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: combati o bom combate. Quer dizer, uma guerra. Acabei a carreira e guardei a fé. A vida é uma luta, mas pela fé você vence. Lá em João, primeira carta de João, ele diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então use a tua fé. Fé é viver por aquilo que acredita, não por aquilo que vê. E transforma a sua mente. Mude as tuas palavras, mude a tua mente. Como que eu renovo? Vou repetir de novo. Aqui. Olha o quanto você perde em não ler e meditar e estudar as Sagradas Escrituras. Irmão, não tem segredo. O manual de uma vida vitoriosa está aqui. Um mecânico, quando você leva o seu carro num mecânico, ele vai passar lá ele vai colocar lá um computador, tem um programa que vai fazer a leitura do teu carro e ele vai achar onde está o problema. Ou se ele não tiver, ele vai lá e pega o manual do carro. E no manual do carro ele vai falar, olha, eu tenho que mexer nessa peça, eu tenho que trocar isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o manual. É o manual do ser humano, é o manual de quem quer ter uma vida vitoriosa. Vai ter luta? Vai ter aflição? Vai ter prova? Vai. Mas você vai ser vitorioso se praticar e se entender que Deus te pôs no mundo para vencer. Deus não é teu pai, irmão? Você não tem filho? O que você quer com teu filho, Deus quer para você. É tão simples entender Deus, irmão. Você não é pai? Você não tem um filho? Senti até a graça de Deus aqui. Deus não é um ser complicado, não, irmão. É só você olhar para a sua natureza e olhar para o teu filho e pensar, eu quero o bem para o meu filho. Eu quero que meu filho seja vitorioso. Eu quero que meu filho seja feliz. É isso que Deus quer para você. Muda sua mente de religião. A religião escraviza as pessoas. Para de ser religioso. A religião escraviza as mentes das pessoas. Para de ser religioso, irmão. Ah, eu nasci para sofrer. Ah, eu tenho que carregar a minha cruz. Você tem que carregar a sua cruz. Mas Jesus carregou a cruz por um período só. Jesus não viveu o ministério dele carregando a cruz, não. Ele carregou a cruz até no Calvário. Depois do Calvário, ele morreu sim. Mas depois do terceiro dia, ele ressurgiu vitorioso. Então tem um tempo da aflição. Tem um tempo da luta sim. Mas a luta e a aflição é passageira. Deus te chamou e te colocou no mundo para vencer. Muda a tua mente. Vamos na sequência. 3. Jesus da nova vida. Lembra? Eu vou adiantar aqui, irmão. Lembra que aquele... Com o demônio de Gadara? Com o demônio não, com o homem que estava possesso lá em Gadara? A vida dele era de escravidão. Ele era escravo e ainda dava trabalho para a sociedade. Jesus, quando libertou aquele homem, ele mudou, ele transformou a vida daquele homem. Como a água, como ele fez lá em Caná da Galileia, entre água e vinho, até que o homem quis ir com ele, falou, não, vai lá, vai para tua família e dê testemunho na tua família, é assim que Deus quer fazer, Deus quer te dar nova vida. João 10:10, o inimigo veio matar, roubar e destruir,
mas eu vim da vida. Vida com escassez, irmão? Crê na palavra, meu irmão. Vida com abundância. Abundância de paz, abundância de felicidade, abundância de... em tudo. Em tudo. Creia nisso, irmão. Creia. Eu rogo. Rogo é pedir. É mesmo que não vai ser atendido. Eu rogo. Muda a tua mente, você vai mudar a sua vida. Vamos dar sequência. Jesus ainda é o mesmo. Jesus é imutável, ele não muda. Ele não muda. E não pode mudar. Assim como ele fez no tempo passado, ainda ele faz hoje. Olha aqui. Jesus tem poder. Poder do quê? Poder de curar. Então você tem que mudar a sua mente aqui. Está enfermo? Coloca na tua mente. Jesus tem poder de me curar e eu recebo a cura, porque a cura é uma promessa de Deus. Jesus tem poder de expulsar o demônio, de ressuscitar os mortos. Lembra de Lázaro? João 11. Tem poder de multiplicar o alimento. Jesus tem poder de te dar fartura. Lembra na multiplicação dos pães? Estava lá uma multidão do deserto. 5 pães e 2 peixinhos. Deus tem poder de multiplicar o alimento da tua mesa, irmão. Deus tem poder de te dar abundantemente mais daquilo que você pede, daquilo que você precisa. Entenda, você é filho de Deus, você é filho do reino. Transformar matéria, como ele transformou água em vinho. E tem força. Ele submete também a natureza. Olha, do grego, no entanto, ele também tem poder e autoridade. Do grego, exousia, a autoridade para fazer direto, reger e governar. Ele tem poder de governar a natureza, ele tem poder de governar o mundo. Irmãos, olha para o sol, olha para a lua, olha para o sistema, para o universo. Olha a matemática de Deus, irmãos. A lua, ela dá volta em torno da terra. A terra dá volta em torno do sol. Olha aqui, olha a ordem. E nenhum deles se batem. Deus, ele controla a natureza, Deus, ele controla a nossa vida, ele controla tudo. Ele tem poder sobre tudo, irmão. Entenda isso. Ele rege o universo, ele rege a natureza. Ele tem poder de tudo na mão dele, irmão. Olha o tamanho do seu Deus. No livro de Isaías, ele diz que ele pega as águas do mar e coloca aqui, ó, na palma da mão. E lá em Isaías 49:15 diz assim: pode uma mãe esquecer de um filho ao qual gera, qual cria? Mão, é muito difícil, hein? Imagina uma mãe esquecer de um filho. Mesmo se ela se esquecer, eu não se esquecerei de ti. Se esquecerei de ti, porque tem o teu nome gravado na palma da mão dele. E na palma da mão dele ninguém arrebata. Olha a segurança da palma da mão dele, de Deus. Vamos dar sequência para nós terminar, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá em Hebreus capítulo 13, o texto afirma: Jesus é o mesmo ontem, quer dizer, no passado, é o mesmo hoje, quer dizer, o que ele operou lá atrás, ele opera hoje, e é eternamente, no futuro, então ele não muda. Esse propósito é uma segurança para nós, que confiarmos no seu amor, na sua fidelidade. Cabe a cada um de nós sermos fiéis e confiarmos neles. O problema não é Jesus fazer ou não fazer, pois cabe a ele decidir. O nosso grande desafio é confiar na vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável, como eu li aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Basta eu e você confiar. Deus está me falando aqui que ele vai te dar segurança nos teus negócios. Que Deus nos ama e deseja nos dar o melhor a cada um de nós. Entendeu? Ele quer te dar o melhor, porque você é filho é herdeiro. Você tem herança. Mas eu vou receber minha herança no céu, sim, mas você tem herança na terra. Entenda isso, meu irmão. Vamos partir aqui para o final. Permanecermos neles. Assim como a videira é Jesus e nós somos os ramos, devemos estar enxertados em Cristo. João capítulo 15, versículo 5. A ovelha
só tem proteção se estiver debaixo do cajado do pastor, o sumo pastor. Eu não estou falando simplesmente de um pastor, de um homem que lidera sobre você, que você deve obediência se ele estiver na direção de Deus, debaixo da direção de Deus. Eliseu só seguiu Elias porque viu que Elias era um homem de Deus. Então você tem que obedecer seu pastor, sim, se você estiver debaixo da direção de Deus. Mas a obediência maior, nós devemos obedecer primeiro o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Primeiro a obediência a Deus, depois a obediência aos homens por ele ordenado, se tiver na direção e debaixo do cajado e debaixo da autoridade de Cristo. E se for apóstolo, se for pastor, se for ministro verdadeiramente de Cristo. Se não for falso apóstolo, se não for falso evangelista ou falso mestre. Vamos lá. Verdadeiramente a ovelha de Jesus ouve a sua voz e conhece e obedece. Irmão, conhecer e obedecer. Tem que estar debaixo, tem que conhecer a Deus, mas também obedecer. As bênçãos vão vir sobre a minha e a tua vida se nós obedecer a Jesus. Deuteronômio capítulo 28. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, verdadeiramente a ovelha de Jesus ouve a sua voz e conhece e obedece. Permanecer com Jesus é quando ouvimos e praticamos a palavra. Nós temos que ser praticante. O que é ser praticante? É colocar a palavra em nossa vida, é fazer aquilo que a palavra diz. A palavra diz para fazer isso, eu vou fazer. A palavra diz para não fazer isso, eu não vou fazer. A palavra fala para não roubar, para não matar, para não ter inveja, para não cobiçar. Então se a palavra diz para não fazer isso, eu não vou fazer. A palavra diz para amar, a palavra diz para abençoar, eu vou fazer. A palavra diz para buscar, eu vou buscar. Então, praticar a palavra é fazer aquilo que a palavra manda fazer. E se você não praticar, vem as consequências. Lá em Mateus, eu não me lembro muito bem o capítulo, diz dos dois alicerces. Aquele que praticou a palavra colocou a casa na rocha. Veio o vento, veio a aflição, veio a tempestade, veio a enchente, a casa permaneceu de pé. E também veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente na casa que foi colocada na areia. E a casa que foi colocada na areia não ficou de pé. Se você pratica, você vai ter a casa na rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a enchente. A tua casa vai permanecer de pé, porque a tua casa não está na areia, a tua casa está em Cristo. Vamos lá. Mateus 7,24. O caminho dos discípulos é esse. Ele ouve a palavra, vive a palavra, pratica a palavra. Se vivermos a palavra, se vivermos a palavra, conheceremos a verdade que liberta e a transformação. Então entenda. Conclusão. Nada temeremos, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco nos momentos de dificuldade. Que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição e ser cheio do Espírito Santo. Então não saia da posição que Deus te chamou, tá? Permaneça em Cristo, permaneça na palavra e se encha do Espírito Santo. E eu termino aqui. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Deus vai te dar a vitória, tá? Então fique firme. Os ventos, as provas, é para nós conhecer Deus. E para saber que Ele tem controle de tudo. Ele tem controle dos teus problemas, Ele tem controle do vento, tem controle da tempestade e tem controle sobre o mundo das trevas. Jesus, quando ressuscitou, Ele falou para os discípulos assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Ele tem todo o poder no céu e também tem todo o poder na terra. Jesus te ama, Ele tem um melhor para você. Vamos orar agradecendo? Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, não deixe o inimigo tirar a palavra do coração desse teu filho. Dá a vitória, Senhor. Senhor, também trabalha na mente, no intelecto, no sentimento, na vontade. Muda, Senhor. Senhor, e nos dá desejo, Espírito Santo, para ler e compreender, para buscar fome dessa tua palavra, Senhor, que ela que vai mudar a nossa vida, Senhor. Nos dá direção, nos ensina e nos ajuda a ver com os olhos da fé, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Deixa eu te fazer um convite aqui.
Eu pastoreio a igreja lá na Vila Orestina, uns 14 quilômetros aqui de Borborema. Tem culto lá de quarta-feira, às 19h30. E também de domingo, às 19 horas. Faz lá, nos faz uma visita, tá? Você vai lá aprender a palavra. Você vai lá receber uma palavra de Deus, vai receber oração que vai te libertar, que vai te transformar, vai receber vida, vai receber transformação. Não é eu que estou prometendo, não. Ele aqui, ó. Eu só sou discípulo do mestre. E é ele que manda te dizer isso. Se você quiser uma vida transformada, eu te faço um convite. Tá? Muitas vezes a pessoa te faz um convite para ir para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento. É muito bom. Mas eu estou te fazendo um convite para ter a tua vida transformada da água para o vinho, para você ter uma vida vitoriosa. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter aflição, vai ter. Mas eu, como discípulo de Cristo e debaixo da unção do Espírito Santo, dirigido por Ele, eu vou te ensinar a viver uma vida vitoriosa, viver uma vida transformada, tá? De glória em glória, uma vida de vitória. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana com a tua família. Irmãos, eu espero, tá? Que esse vídeo, eu até aqui vou dar, eu não sei se é o Facebook, eu não sei se é a minha internet que estava ruim, porque nos outros 2 vídeos para trás, ficou muito ruim a filmagem. E se eu ver que essa filmagem, que esse vídeo ficar ruim, eu vou começar a mudar para o Instagram, vou começar a mudar para o YouTube, tá? Eu vou começar a direcionar os meus vídeos para outro local. Agora, se esse vídeo ficar bom, eu vou continuar no Facebook, tá bom? Tá? Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana com a tua família. Tchau, fique com Deus.